E o nosso estudo de hoje está baseado no versículo que está na carta que Paulo escreveu aos Hebreus, está no capítulo 12, versículo 11. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando para ela. E Emmanuel comenta aqui no livro Fonte Viva, na lição 6, por título Aceita a correção. A leitura breve. A terra sob a pressão do arado rasga-se e dilacera-se, no entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afetando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte sobre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas aqueles que lhe aceitam a luz resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho e, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Bem, a lição de hoje ela vem falar sobre as dificuldades que a gente passa na Terra, que na verdade são oportunidades de aprendizado para que a gente possa nos conhecer bem, né, e possa nos adaptar, porque a gente acha que é inegável, né, a gente reconhecer que a Terra é uma grande escola, e ele pega três elementos, pega a terra, a árvore e a água. Mas o Emmanuel, dentro da sua capacidade poética, ele usa em outros momentos outros elementos. Ele mostra, por exemplo, né, que a pedra, enquanto está sentindo o peso do buril, ela poderia estar sofrimento, poderia estar expressando o sofrimento. Porém, depois que a obra de arte fica pronta, fica uma beleza. E que isso vai acontecendo com a gente de maneira natural, sem a gente procurar sofrimento nenhum, porque aqui na Terra ninguém está aqui para ficar procurando sofrimento, mas aquilo que está acontecendo, está fazendo a gente sofrer, é motivo para a nossa meditação, para a gente parar. Ele fala aqui, né, a terra, a árvore e a água suportam, mas o homem, né, ele tem como ele é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O que é isso que vem dizer para a gente? Gente, são coisas simples que a gente para analisar sobre a gente mesmo. Por exemplo, algumas pessoas, lavar uma louça é um sofrimento. Daqui a pouco você começa a fazer aquilo com frequência, daqui a pouco aquilo se torna até um prazer, até uma necessidade que você começa a fazer naturalmente, de maneira até instintiva. E tem algumas coisas que para a gente também incomoda bastante a gente. É bom a gente começar a notar mesmo. Eu, durante uma época na minha vida, eu vou confessar aqui para vocês que eu pegava uma agenda mesmo e anotava assim, o que foi que me aborreceu num determinado dia. Quando chegava no final do mês, eu começava a ver o que foi que me aborreceu naquele mês e começava a descobrir que mudava o lugar, mudava os personagens, mas a história era sempre a mesma. Então, quer dizer, o problema não era externo, o problema estava em mim. É eu que tinha que aprender a ser mais tolerante, aprender a entender que ninguém pode modificar ninguém, a gente tem que aceitar as pessoas do jeito que são, as coisas do jeito que são, né? Aquilo que não tem mudança, remediado já está. Eu que tenho que aprender a me adaptar a essa situação. E assim é na natureza mesmo, a gente tem que aprender que a gente não deve submeter nada à nossa vontade. A gente está aqui, né, para aprender a conviver uns com os outros e tentar fazer a diferença
de alguma maneira uns com os outros. Mas quando a gente começa a fazer essa análise daquilo que faz a gente sofrer, a gente começa a conhecer bem a gente. Eu me lembro que entre as coisas que eu me colocava durante um momento na minha agenda que me perturbavam muito, por exemplo, era me aborrecia muito no trânsito. Aí chegou uma hora que mas o que é que me aborrece no trânsito? Eu fui elencando. Aí, em primeiro lugar, vinham os profissionais do trânsito. Era motorista de caminhão, era motorista de ônibus, que às vezes não respeita a sinalização. E aí simplesmente eu parei para pensar, peraí, quem é o motorista de caminhão? São pessoas que abandonam sua família para ficar semanas e semanas fora, aturando tudo quanto é tipo de abuso no trânsito, ainda correndo o risco de ser assaltado. Raramente fica com os filhos, fica com a esposa, para de cidade em cidade. Falei, essa pessoa merece respeito, não que eu fique chateado. Então, se ele fizer alguma coisa comigo, não, olha para ele, vai com Deus. Parei para pensar no motorista de ônibus. Quem é o motorista de ônibus? Coitado. A gente é de uma época que existia a figura do trocador. Agora não existe mais. O motorista tem que estar preocupado com o trânsito, com a segurança do passageiro, dar o troco certo, porque se não der certo no final do dia vão descontar dele mesmo, e encarando cargas horárias aí loucas de 8 horas, às vezes 12 horas por dia, que se fosse eu talvez não aguentasse. Eu comecei a analisar cada elemento e falei, o problema está em mim, eu que tenho que aprender a ser mais tolerante, né? Aprender a entender uma coisa chamada empatia, se colocar no lugar das pessoas e entender esses sofrimentos que chegam até a gente. Porque é interessante, né? Isso que eu falei ainda há pouco. Parece que vai ter sempre a mesma história, só vai mudar os personagens e os locais, mas a história acaba sendo a mesma. Então, o que normalmente a gente não gosta? De uma agressão que a gente pensa que é justa, de injustiça. E o que Jesus fala no Evangelho? Né? Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. Pede para a gente de maneira humilde, fala para a gente, olha, vamos evitar qualquer expressão de vingança. Então ele fala para a gente, se bater numa face, dá a outra face, se pedir a capa, dá a túnica também, e se exigir que você caminhe 1000 passos, caminhe 2000. O que ele está querendo dizer com isso? Tenta se colocar no lugar da pessoa e imaginar assim, através da lei de causa e efeito, que é uma lei que ninguém tem para onde correr, aquela pessoa que está fazendo essa atitude, cometendo esse ato, ele fatalmente vai ter que prestar contas com a lei de causa e efeito. Então, por isso já é motivo para a gente ter pena, para a gente segurar um pouco, e ao invés de sofrer, a gente até procurar vibrar um pouquinho por eles, né? Procurar um pouquinho mentalizar, fazer prece, fazer oração. E não estranho que eu vou falar aqui não, gente. Né? Durante algum tempo, a gente está vivendo essa violência urbana, e eu estive sendo orientado também se a hora que vier acontecer com a gente, porque fatalmente vai acontecer com a gente está vivendo em sociedade, fala, deixa levar tudo o que tiver que levar, evita falar qualquer coisa, né? E porque eu soube, por exemplo, de pessoas que no momento que estava sendo assaltado foram falar de Jesus e por isso tomaram um tiro de arma de fogo na perna. Então evite, de preferência até tenta fazer, né, uma prece por aqueles que cometeram esses atos, porque é o que eles estão semeando, e a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Daqui a pouco eles vão estar, através da lei de causa e efeito, né, colhendo tudo que eles estão fazendo também. Então a gente, nessa postura que a gente está tendo aí de buscar o Evangelho para dentro da gente, buscar o Evangelho está sendo mais em atitudes, deve ser sempre mais em atitudes e exemplos do que em cultos exteriores, né, e essa parte que é só para apresentar para a sociedade. Então a gente começa a trazer tudo aquilo que for sofrimento para a gente pensa, acontece também com a terra, com a árvore, com a água, como vai ficar aí a lição para a gente reler, né? Fica aí no Face também. E falam, raros contudo lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, ela não vai chegar envolvida, né, de coisas aparentemente boas, mas lá na frente a gente vai perceber a última frase aqui de hoje, a dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. A gente pretende um dia, né, seguir esse exemplo desses grandes homens, como Gandhi, por exemplo, que uma vez ele falou assim, eu nunca precisei perdoar, porque na verdade eu nunca fiquei magoado, nunca me deixaram magoado, eu sempre procurei compreender o ser humano, e foi um dos maiores pacifistas que o século XX conheceu e que a história conheceu. Que assim seja.